Álvaro, chamou a atenção alguns dias atrás, e eu queria saber até como você vê isso também. Uma discussão que tomou a internet, isso não é novo, isso já acontece há muito tempo. Acho que todo mundo aqui já passou por alguma situação de pelo menos presenciar. Aquela condição de uma moça que foi impedida de entrar no tribunal, salvo Isso, no engano, fórum, no isso, no fórum, fórum especificamente. é, por conta da vestimenta. Eu queria saber de você assim, como é que você vê isso? E, na verdade, como é que o direito vê isso e como é que você vê isso? Mais um daqueles itens da simbologia que eu falei, né? Especificamente, o fórum tem algumas regras pré-estabelecidas a respeito dessas É quase que vestimentas. uma sacralidade, né? Exatamente, a liturgia, como se diz muito Aham. popularmente, dentro do meio jurídico em si. E essa simbologia imediatamente refere a uma ideia, e aí eu não faço um contraponto, né, de que existe uma simbologia em torno de um respeito com o ambiente, assim como existe a adequação para cada um das vestimentas que a gente utiliza em cada ambiente, mas ao mesmo tempo tem muito isso de liturgia também. E nesse caso especificamente, a polêmica, salvo engano, se tratava do decote da pessoa Sim. que utilizava, na visão ali do servidor que barrou a entrada dessa cidadã, estava inadequado para o ambiente. Então é extremamente problemático quando esse tipo de condicionamento impede a realização do ato ou mesmo fica sujeito à discricionariedade daquele cidadão ali, aquele servidor que está fazendo o controle normativo da entrada ou não fora, impedindo a realização em si da audiência e por aí vai. Então é extremamente problemático e não só com a parte, tá? Eu tô até segurando um pouquinho porque já foi objeto de diversas polêmicas. O advogado vai sustentar em um dos tribunais e a ausência da gravata impede a realização do ato, porque Sério, tem no cara? regimento interno do tribunal a necessidade das vestes talares, como se diz, ou seja, vestes formais que inclui para o homem, especificamente, o terno e a gravata. E em situações mais extremas, o advogado ser impedido de proferir sua sustentação por falta da gravata. Tem discussão para metro quando se trata desse assunto, mas para você ver que é extremamente abrangente, né? Sim. E causa alguns danos em si. Não, assim, é interessante como isso. Então, é como se a gente estivesse girando em volta de. Tem uma expressão que as pessoas usam hoje em dia, que. Hoje em dia não, mas a expressão mais antiga que assim, a gente não chega no que é importante, mas a gente está discutindo. É, Esses detalhes pueris, né, assim, exato, superficiais. exato, Quando exatamente. você vai mais para a formalidade, esse é um problema, às vezes, que o próprio cidadão enxerga no direito, quando a forma em si, ou seja, o instrumento através do qual o direito é implementado, ele acaba ganhando mais importância do que o próprio direito. Isso gera revolta. Quando um cidadão ouve falar que um crime prescreveu, Então, para ele é extremamente complicado, complexo, uma determinada situação, uma dívida prescreveu, para mim ele é complicado entender que a passagem do tempo em si vai ser mais importante do que a própria dívida. Então, por causa de um dia, por causa de 2 dias no prazo, por conta de algumas horas, você fulminou a sua possibilidade de acionar o judiciário para fazer valer aquele direito material, né? Inclusive, é essa uma questão burocracia, né? problemática. Não, assim, e você tocou num ponto que eu acho que é aproveitar a deixa, né? O brasileiro, e até lembrava do Sérgio Buarque de Holanda, ele fala muito que o brasileiro ele chama do homem cordial, né? Aquela ideia, um tipo ideal weberiano, né? O Sim. brasileiro é um homem cordial porque, entre várias características, isso acho que tem muito a ver com a nossa conversa, o brasileiro é por essência passional. O brasileiro é passional, o brasileiro ele é avesso a formalidades, isso para um advogado. Então é tudo que a gente está discutindo agora. O brasileiro ele é contra tudo aquilo que é burocrático e formal demais. Então o terno, talvez a roupa, talvez aquilo. Então esse choque entre o mundo do direito e o mundo real, me permita chamar assim, talvez ele crie algumas incongruências. Mas aí a gente chega no seguinte ponto. O brasileiro tem muita dificuldade de seguir regras. Acho que esse aqui é um ponto que eu queria trabalhar um pouco melhor com você. Você acha que o brasileiro, ele gosta demais dos seus direitos, mas ele não se importa com seus, ou melhor, ele gosta demais dos seus direitos, mas não dá tanta atenção assim aos seus deveres? Eu vou aproveitar, antes de responder imediatamente essa pergunta, trazer um seguinte contraponto, na verdade, até para não ficar mal explicado. Aham. As formalidades, elas têm uma razão de existir Sim, em não, determinados claro, claro. momentos. Então, quando a gente trata de processo em si, quando a gente trata de algumas burocracias que, aos olhos do cidadão, são exclusivamente burocracias, tá ali só para atrapalhar, por trás dela existe algum conteúdo, via de regra, realmente formalizado para garantir
um rigor processual, certo? E uma aplicação adequada da lei. Então, dizer que existe esse contraponto. Tá? Às vezes, as formalidades elas têm um fundamento por trás, e o que gera revolta é não compreender a origem daquela finalidade, certo? Não entender... Até porque o meio termo, né? Equilíbrio é importante, né? Exatamente, você compreender exatamente a função daquela formalidade e por que ela traz segurança jurídica no ordenamento como um todo. E aí você falava sobre a necessidade de conscientizar mais sobre os nossos deveres também, né? Porque assim, eu pelo menos eu vejo isso, né? Eu bato muito no meu peito, isso aqui é meu direito. Só que na hora de chegar junto no seu dever, talvez eu não vejo tanta ênfase, sabe? E o conflito surge exatamente aí, porque se olhar direitinho, para que na esfera positiva e negativa eu possa exigir de alguém o cumprimento de direitos meus, né? Ou seja, exigir direitos meus, em alguma medida isso vai representar uma restrição, ou seja, um dever para o outro. Então, digamos assim, uma corrente. Na medida em que eu preciso exigir e quero exigir determinados direitos, alguém do outro lado, em determinados momentos, vai precisar ceder através de deveres. Então, os deveres, eles estão aí numa cadeia elencadas com os direitos, para quê? Para permitir que até aquela máxima popular de que onde termina, né, o meu direito começa o seu. É justamente isso. Não.